Muito bem, a gente está de volta aqui com o seu jornal agora para falar sobre economia. A gente sabe que os dados sobre economia são alarmantes no Brasil e a pesquisa revela que dos 13 milhões de desempregados, uma boa porcentagem pertence à população parda e negra. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Fausto, que é do Diese, nosso convidado de hoje, que vai explicar para a gente um pouco dessa situação. Fausto, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aqui mais uma vez aqui no seu jornal. Boa E o noite. que apontam esses dados em relação à situação socioeconômica do Brasil? Bem, esses dados vêm reafirmar um conjunto de pesquisas que vêm sendo soltadas anualmente, mostrando a condição do emprego e do trabalho e da renda da população negra. A população negra é a população que tem os empregos mais precários, a menor renda, ocupam as piores condições no mercado de trabalho e pouco vem se alterando. Eu acho que esse é um dado importante. Quer dizer, ao longo dos anos, essa realidade dessa enorme desigualdade não vem se alterando. É algo que precisa ser debatido e colocado. Eu acho que por isso que segunda-feira é um dia importante, que é o Dia da Consciência Negra. Nós temos 13 milhões de desempregados hoje no Brasil, sendo que 63,7% são negros. Ô, Fausto, por que esse número é tão alto na população negra? Bem, primeiro que eles são os que são mais atingidos, são atingidos mais rapidamente com a crise, uma vez que eles estão normalmente nos empregos mais precários. Os empregos mais precários são aqueles que, no momento de crise, rapidamente, eles, por N motivos, eles vão se desestruturando. E essa população vai sendo jogada à margem da sociedade. Uma outra questão também fundamental é que uma parte significativa dessa população também está em trabalho informal, que também significa o quê? Quando a economia enfraquece, quando a economia esfria, esse sujeito perde o seu posto de trabalho muito rapidamente, né? E mesmo quando volta a crescer, quando começou agora um pouco, é a última a reagir. Então nós estamos assistindo um pouco um papel agora em relação à população negra que faz parte da nossa história. Fausto, eu tenho aqui algumas informações, Claro. né, que o levantamento aponta que os trabalhadores negros recebem menos que os brancos. A gente está falando de trabalho informal e tal. E no terceiro trimestre desse ano, o rendimento médio do negro foi de R$ 1.521, correspondendo a 56% do rendimento médio dos brancos, que foi de R$ 2.757. De acordo com o IBGE, os negros estão inseridos em atividades com menor qualidade, que exigem menor formação e, consequentemente, são grupos de atividades que pagam salários menores. Por que dessa realidade, Fausto? Bem, essa realidade é histórica, né? É histórica. A gente vai remeter lá vai nos para tempos remeter para a escravidão e tal. O Brasil foi o último país moderno a abolir a escravatura, né? E, além disso, ele pega toda a sua população negra e joga às margens do sistema produtivo. Então, o negro entra no sistema produtivo de maneira marginal, ou seja, ele entra pegando a rebarba do processo de industrialização que o Brasil vai passar. A boa parte da população negra está ocupada em funções vinculadas à construção civil, ao setor de serviço, ao emprego doméstico. Bem, nessa camada são os empregos mais baixos e mais precários. Além disso, a população negra ascende menos aos cargos de chefia dentro das empresas, o que é algo também preocupante. Quer dizer, tudo isso joga a renda média da população negra para uma condição muito mais baixa, né? E o mais agravante de tudo isso é que quando você compara ainda as condições da mulher negra, essa situação é muito pior, né? Ou seja, a taxa de desemprego da mulher negra ultrapassa a casa dos 20%. Enquanto se você pega um homem branco, está na casa aí dos 15%. Então, assim, a diferença é muito grande, tanto de renda quanto no local de impostos de trabalho. Esse é um dado que a gente refaz todo ano o Diese publica, todo ano se discute essa questão no Dia da Consciência Negra, mas por isso que você precisa de um debate com políticas ativas para mudar isso. Isso passa por escolarização? Passa necessariamente a população negra a ter uma condição de entrada no mercado de trabalho melhor. Mas não é só isso. Tem muito mais coisas que passa para a própria estrutura social da organização da sociedade brasileira. Fausto, um dado interessante que o IBGE trouxe hoje também é sobre o setor de serviços, né? Contrariando aí o otimismo do governo Temer, os serviços tiveram queda de 0,3% em setembro em relação a agosto e na comparação com setembro de 2016, o varejo recuou 3,2%. Dá para ser otimista com esses dados, Fausto? Bem, o que nós estamos falando é que assim, a economia, sim, ela voltou a aquecer, voltou a crescer, mas isso é muito instável ainda. Isso tem chegado de maneira diferente dos diferentes serviços. A principal queda que aconteceu no setor de serviço foi ligada ao serviço industrial, que é algo que a gente já sabia. Quer dizer, a indústria, de fato, vem perdendo potência do ponto de vista da economia e o setor industrial o setor de serviço que atende à indústria, perde participação.
O que nós estamos vendo um pouco com esses dados é que o oba-oba de que está tudo melhorando não é exatamente assim. Está melhorando sim, mas é um ritmo muito lento. Então, um ritmo que eu diria ainda de soluços, que a gente ainda vai assistindo melhoras e pioras a depender do setor e a depender das condições que a gente vai assistir. Tem um conjunto de indicadores que precisamos acelerar para ver o que vai acontecer no ano que vem, em especial a questão do investimento, que ainda está muito baixo. Fausto, obrigado pela presença aqui. Sexta-feira a gente retoma essa conversa. Agradecemos, com certeza. Estamos de volta, André. Obrigado.